Tava tendo uma reflexão agora de manhã, tô indo pra academia. E aí, deixa eu já gravar pra não perder o raciocínio. Mas talvez fique confuso porque eu ainda tô formulando. Mas eu não quero perder o raciocínio, porque eu acho que pode ser legal compartilhar esta ideia com outras pessoas. Então vamos lá. Meu Deus, como eu pareço magra nesse ângulo. Não estou assim magra, tá? É o ângulo. Tá. Pessoal, olha só. Eu tava refletindo sobre como a minha família pega a pior versão de mim. Isso me desgasta, porque eu estou numa batalha aí pra me modificar como pessoa, espiritualmente, internamente, mas principalmente porque eu quero ser a minha melhor versão possível para os meus. E aí eu fiquei refletindo há meses, tá? Nessa reflexão de como eu tenho muita facilidade de ser a minha melhor versão na rua. No meu trabalho, eu me dedico muito, sou a minha melhor versão, extremamente organizada, sempre vou maquiada, limpa, né? Tipo, tomo banho para ir pro trabalho todos os dias. E, enfim, nunca, não falto cachorro em ninguém, sabe? Mas pros meus em casa eu tenho mais dificuldade. E aí eu entrei na reflexão de que talvez, seja porque eles me pegam num momento difícil pra mim, que é quando eu acordo. Tenho muita dificuldade de acordar de manhã cedo e eles me pegam nesse momento. Ou talvez porque meus filhos já acordam chorando e isso me deixa em estado de alerta. Ou talvez seja por conta das madrugadas, que, né, um filho ou outro acorda e é difícil, né, quando as madrugadas são picadas é difícil. Mas aí eu comecei a refletir como eu sou com outras pessoas nesses mesmos momentos, para tentar ver se o que eu estava entrando em raciocínio era uma desculpa ou se de fato é a forma como eu opero. E aí, desculpinha, vamos lá. Porque se uma amiga minha me mandar mensagem de madrugada, importando o horário, ou me ligar, eu vou atender de imediato e com o maior carinho do mundo e paciência do mundo, porque eu sei que ela precisa de mim. E se de manhã cedo eu for acordada numa emergência, numa urgência, eu vou agir de forma rápida e lidar rápido com a situação e da melhor maneira possível, porque, como já aconteceu outras vezes, porque eu sei que é uma emergência, é uma urgência e precisa ser a melhor versão de mim. E se aí eu estou passando por uma situação estressante no trabalho, eu tento manter a calma e eu tento refletir e verbalizar que eu preciso de um momento, ou que eu preciso de um segundo para lidar com a situação, porque eu lido com adolescentes e quando é um momento difícil com eles, eu falo: galera, peraí que a prof precisa de 2 segundos para refletir e conseguir conduzir vocês da melhor maneira. Entende que para os meus filhos pequenos, os despertares da madrugada são porque eles precisam de mim. E quando eles acordam de manhã chorando, para eles é uma urgência. E numa situação difícil, no momento de birra, ou que eles estão passando por uma dificuldade e que eu preciso conduzi-los, eu também preciso estar na minha melhor versão. E aí, cara, o olhar sempre vai ser mais fácil pra fora, né? Porque fora as pessoas não te conhecem de verdade. E aí elas não têm obrigação de te amar, independente de como você seja, né? Então, se elas não têm obrigação de me amar, ou enfim, né? Da maneira que eu tratá-las, tanto faz. Mas eu não vou querer tratar o outro mal, enfim, não quero ficar com essa versão de mim do lado de fora. Então, por que com as pessoas que têm, entre aspas, a obrigação de me amar, eu ajo de forma
desleixada. Tanto faz. Tanto faz se eu me arrumar de manhã porque, tô em casa. Tanto faz se eu comer ou não comer porque eu tô em casa, daqui a pouco eu faço. Tanto faz se minha casa estiver organizada porque ninguém vai ver. Quem é o ninguém? Né? Quem, na verdade, olha como a gente menospreza, eu não tô falando, não é todo mundo que tem essa visão, tá? Mas é a visão que eu tenho, que eu não que eu tenho, que eu estou tentando deixar de ter e que muitas vezes eu tô há meses nessa reflexão e tentando sair desse ciclo vicioso, mas eu volto e tento sair de novo e volto e tem ficado mais fácil. Mas essa semana, depois de acho que 2 ou 3 semanas, eu perdi a paciência feio de manhã cedo. Por nenhuma razão específica, eu postei ontem aqui que eu acordei de muito mau humor. Porque talvez nesses vários dias da semana eu fui dormir mais tarde do que o necessário, necessário. Negligenciei refeições, não fui pra academia como deveria ter ido no final de semana, porque priorizei outras coisas. Mas entende que quando tem um desarranjo, outras coisas também se desalinham. E eu não deixaria esse desarranjo atrapalhar outras áreas. Eu não deixaria esse desarranjo atrapalhar a minha profissão. Eu não deixaria esse desarranjo atrapalhar a forma como eu trato as pessoas fora de casa. Mas eu deixo dentro de casa. Então eu tô nessa luta interna e tem sido mais fácil, cada vez mais fácil. Mas sempre que eu caio no erro de novo, e é erro, tá? É erro. Soltar os cachorros na família, deixar as coisas bagunçadas, um coleguinha dos meus filhos. Deixar as coisas bagunçadas, negligenciar refeições, se deixar por último, é erro. E a gente se dá tapinha nas costas e fala, não, tudo bem, se abraça, né? Eu faço muito isso comigo, tá? Tenho feito isso cada vez menos, porque essas desculpinhas muito gostosas que a gente dá, e uma amiga falou isso ontem, uma desculpinha boa, né? Tipo, não, você merece, descansa. Só que esse descanso, esse deixar pra lá, te sobrecarrega mais ainda. Sobrecarrega a sua família, né? E aí eu cheguei ontem, deixei os meninos na escola, e aí eu falei assim... O meu filho chegou muito chateado do meio, chegou muito chateado na escola, e a prof falou, o que aconteceu, Dom? Você tá chateado? Daí eu falei pra prof, eu acordei hoje de muito mau humor e eu não tratei eles como eu deveria. E aí eu abaixei, pedi desculpa pra ele, dei um abraço nele, falei, né, pra ele ter um bom dia, que, né, enfim, fiz uma oração ali silenciosa pra ele. Mas eu não me permito mais. Não me permito mais errar, sabe? E aí vão me falar assim, mas é que você se cobra muito, não precisa se cobrar tanto, não precisa se exigir tanto, não precisa... Mas eu gosto do resultado da minha cobrança. Eu não me cobro muito e só fico na cobrança. Eu me cobro e ajo. Teve uma época que eu só me cobrava, né? Porque eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter agido assim, eu deveria ter falado diferente, eu deveria. E eu ficava no si, e eu não agia. E se você fica só no si, você não age e você não consegue modificar o que você precisa modificar. Mas eu parei de ficar no e se, né? E quando eu me permito, porque daí o que acontece? Eu deixo tudo alinhadinho e depois de um tempo, eu esqueço de que para as coisas estarem alinhadas, eu preciso trabalhar, eu preciso agir, eu preciso fazer. E aí, o negócio embola de novo. E aí eu tenho que refletir de novo, voltar pro prumo. Realinho. Funciona. Aí eu tenho que fazer de novo. E a vida é essa, sabe? Eu brinquei com as meninas que
A maternidade é um eterno orai e vigiai. Orai e vigiai, e vigiai, e vigiai, e vigiai, né? E o orai e vigiai o orai é o pedir, né? É a ação que você faz e tal. Vigiai é manter. E você ora, você pede, você age. Porque a oração sem ação não funciona, né? Então, ora e age. Vigia para manter. Manter onde você está, manter o que você precisa fazer, manter bem feito. Eu tive outra conversa com as minhas comadres esses dias e eu não consegui que elas me entendessem, porque é um raciocínio que não tá bem fixado ainda na minha cabeça. E acho que deu para perceber, né? Tô criando isso em mim, não tá fixo ainda. Então eu vou e retomo. Quando ficar fixo vai ser natural, mas ainda não é, então eu preciso retomar. Como matéria da escola, a gente tem que fazer eu falo para os meus alunos, né, vocês têm que ter a rotina de estudos. Aprendeu, volta para casa, estuda. Vai para a escola, tive dúvida, fala com o professor. A gente tem que ser assim no nosso dia a dia. Sair na rua, fiz XY, agi de tal maneira, aprendi, não deveria ter feito, volto para casa, reflito, vou de novo. Tive dúvida, falo com alguém que sabe mais, que já tem facilidade, que tem prática. Recorro muito à minha mãe, à minha sogra, ao meu marido, pessoas que têm mais facilidade em lidar com certas questões. E eu pergunto com humildade para eles como vocês fazem, como você lidaria, ouço e me modifico, né? Eu ontem ouvi uma pessoa falando assim que quando você tá incomodado com algo, não qualquer pessoa, foi a doutora Ana Beatriz que falou, você tá incomodado com alguma coisa em você, é porque precisa modificar. Se tem alguma coisa em você que tá te incomodando, seja a tua rotina, seja como você lida com as coisas, seja teu rosto, seja teu corpo, seja a tua alimentação, seja a tua mente, é porque precisa modificar, precisa de um olhar atento para aquilo, porque senão não estaria incomodando, né? E então, enfim, 12 minutos de vídeo, que vai assim mesmo, do jeito que tá, porque essa mesma reflexão que eu tô tendo agora, eu falo com muita humildade. É algo que eu tô colocando pra fora porque falar em voz alta me ajuda. E eu sei que muitas amigas têm essas mesmas dificuldades que eu tenho. Mas eu, no meu dia a dia corrido, não consigo, às vezes, infelizmente, tirar um tempo para encontrar essas pessoas e conversar de coração aberto, né? Então, seja essa a minha conversa e eu espero que eu consiga te ajudar na tua reflexão também. E pode ser que coisas que eu falei aqui agora, daqui a pouco eu mude de ideia. Eu me permito. Eu me permito mudar de ideia, sabe? Eu me permito estar sempre errada. Hoje em dia eu me permito para ter mudança. Teve um tempo atrás que eu me cobrava, como eu falei, né? Mas eu não me permitia errar e eu não me permitia modificar. Se eu não me permito errar, quer dizer que eu tô sempre certa. Então eu achava desculpas para estar certa. Mas hoje não. Hoje eu entendo que eu erro sim, que eu preciso me modificar sim, e que para isso acontecer precisa de ação e quantas vezes forem necessárias. E eu gosto dessa versão de mim porque eu me sinto uma atleta. Me sinto uma atleta da minha mente, sabe? Tô fortalecendo a minha mente, tô me engajando aqui na minha profissão de ser mãe, sabe? Na minha profissão educadora, tô me engajando no meu papel de esposa. Eu gosto dessa versão de mim porque eu aprendi a olhar para isso como um esporte que eu preciso praticar, que eu preciso fazer, que eu preciso me doar, que eu preciso acordar cedo e treinar, sabe? E eu acho que essa visão me ajudou muito. Talvez te ajude também. Agora eu vou pra academia.